O aposentado que continua trabalhando pode pedir o reembolso do INSS que é descontado? Essa dúvida e outras da área previdenciária são respondidas pela nossa especialista, a doutora Natasha Bublitz, agora aqui no canal do Boca. A Cristiane: tenho artrose nos dois joelhos e hérnia na coluna. Tenho dor para trabalhar. Consigo me encostar? É a Cristiane que lhe pergunta, doutora Natasha. Muito bom dia, Cristiane. Essa é uma dúvida muito comum, às vezes relacionar a doença com a possibilidade de ficar afastado, né, em licença, saúde ou auxílio-doença. O que acontece? A doença por si só não gera o direito a esse benefício. É necessário preencher outros requisitos, como carência, qualidade de segurado, ou seja, estar vinculado ao sistema, ter uma carência mínima que pode depender conforme algumas situações, né, peculiares, ela pode se estender, e estar incapacitado para o trabalho. Ou seja, tem pessoas que têm artrose e que não estão incapacitadas para o trabalho. Outras têm essa mesma doença e, devido à situação particular, estão incapacitadas para o trabalho. Então, tem que ver esses três requisitos. Eu aproveito e chamo a atenção, Cristiane, para que quando fores verificar com um advogado previdenciarista se tu preencheste os outros requisitos, além da incapacidade, para que analise se não é um caso de uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Por vezes, tu pode ter uma limitação em impedimentos e barreiras decorrentes dessa doença e que pode vir a antecipar o seu benefício e ainda garantir um valor mais benéfico, um valor melhor. Então, fique de olho nessas possibilidades diante da sua situação, se é caso de incapacidade ou se é caso de limitação, impedimentos e barreiras. Sou aposentado e continuo a trabalhar. Tenho o direito de pedir reembolso do INSS que é descontado? Quer saber o carioca, o Ailton, doutora Natasha? Muito bom dia, Ailton. Essa dúvida é muito comum dos aposentados, mas o que acontece? Essa questão já foi discutida no STF e chamada de desaposentação. O que foi decidido nessa demanda é que não é possível receber, né, recalcular uma revisão, nem receber os valores que foram descontados de contribuição previdenciária após a aposentadoria. A aposentadoria, né, a nossa contribuição previdenciária, ela é solidária. Então, as contribuições após a aposentadoria estão contribuindo para esse sistema. E não é possível revisar a sua aposentadoria, tampouco, né, pedir reembolso do que esse valor que é descontado. Estou impossibilitada de trabalhar por causa dos problemas de bursite, tendinite, lesão no túnel do carpo, fasciite plantar. Tenho um laudo médico e já foi negado 4 vezes. Não consigo me encostar. O que faço? É a dúvida da Maristela, doutora Natasha. Maristela, como eu falei no início ali, na primeira pergunta, né, quando se tem alguma doença, tem que verificar são 3 requisitos para benefícios por incapacidade. A incapacidade, qualidade de segurado e carência. Tem que verificar por que o seu benefício está sendo negado. Se é qual desses requisitos que não foi reconhecido pela autarquia previdenciária. Para aí desenhar qual é a melhor estratégia jurídica no caso. Se é o caso de buscar um recurso administrativo, se é o caso de judicializar, e aí tentar buscar o seu benefício. E alerto, né, como eu fiz no início, com tantas essas lesões, também verificar se não é um caso de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, se não é um caso de incapacidade, e sim de limites e impedimentos decorrentes de todas essas doenças que estão lhe ocasionando. Mas então tem que prestar atenção qual que é esse requisito para verificar qual é a estratégia jurídica seguinte. Tenho 52 anos e trabalho desde os meus 18 anos. Porém, no tempo de serviço no INSS, notei brechas entre uma empresa e outra. Posso pagar as brechas para fechar o tempo? É a pergunta da bagiense, a Deise, doutora Natasha. Deise, a resposta é sim, mas muita atenção. Não saia fazendo esse recolhimento sem fazer uma análise previdenciária do seu caso concreto. Isso por quê? Porque embora tu possas fazer esse recolhimento em atraso dos períodos em lacunas, tem que verificar se houve trabalho,
Ou seja, só pode recolher em atraso se houve trabalho e se tem prova desse trabalho. E lembrar que esse período ele vai ser considerado para tempo de contribuição, mas hoje o INSS não entende que essas contribuições de atraso, né, a complementação desse tempo de contribuição, não vai contar para as regras de transição. Então, tu tem que analisar qual vai ser o requisito que tu está buscando de aposentadoria para não fazer um recolhimento previdenciário, daqui a pouco gastar e não ser reconhecido esse período de recolhimento, ou ainda não atingir a tua pretensão previdenciária. E essa demanda, embora ainda hoje esteja em discussão no STF, essa questão da complementação das contribuições em atraso e o preenchimento dos requisitos das regras de transição, é algo que a gente tem que prestar muita atenção, para daqui a pouco não estar despendendo direito sem atingir a sua finalidade. Então, faça uma análise previdenciária bem especializada antes de sair fazendo os recolhimentos. Tem o MEI, está em atraso. Se colocar em dia, tem o direito sobre esses meses que estão em atraso para contar na aposentadoria? Doutora Natasha, do ouvinte aqui que não se identifica. Muito bem. Mesma situação que eu respondi agora há pouco, né? O recolhimento em atraso, ele depende da comprovação da atividade exercida, então não basta só sair pagando, e além disso, se vai poder ser computado para sua aposentadoria, tu vai se aposentar possivelmente por idade, né? Então, aos 65 anos de idade, vai contar como tempo de contribuição. Só que faz essa atenção ali de verificar se tu tem comprovação da atividade nesse período antes de fazer o recolhimento. E analisa também quando que vai se dar o preenchimento dos requisitos para verificar se vai valer a pena fazer esse recolhimento em atraso. Ganho periculosidade. Nesse caso, quanto tempo é necessário contribuir para se aposentar? É a dúvida do Carlos, doutora. Muito bom dia, Carlos. Obrigada pela sua questão, que é muito comum confundir, às vezes, o recebimento, né, de uma verba trabalhista com o reconhecimento automático do tempo especial. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter alerta: o fato de receber periculosidade por si só não é reconhecimento de tempo especial. Tem que solicitar para a tua empresa um PPP, um LTCAT, para comprovar essa exposição a agentes nocivos previdenciários. Bom, uma vez reconhecido esse tempo especial, se ele foi preenchido até a data da reforma, 13/11/19, bastam 25 anos de tempo especial, sem idade mínima. Se não foi preenchido esse período até essa data que eu citei, bom, aí vai ter que entrar numa regra de transição que exige, né, os 25 anos mais a idade de 60, ou que é a regra permanente, ou atingir a pontuação necessária para a regra de transição. Então tem que verificar aí qual é o marco temporal que tu tem, se é até a data da reforma ou posterior que vai ter essas exigências de idade mínima. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!